Bom, continuando, aula 8, então, próximo parágrafo aqui, o narrador continua dizendo: mas o senhor estará achando que desvario e desoriento-me, confundindo o físico, o hiperfísico e o transfísico, fora do menor equilíbrio de raciocínio ou alinhamento lógico. Na conta agora cai. Estará pensando que do que eu disse nada se acerta, nada prova nada. Mesmo que tudo fosse verdade, não seria mais que reles obsessão autossugestiva e o despropósito de pretender que psiquismo ou alma se retratassem em espelho. Dou-lhe razão. Há, porém, que sou um mau contador, precipitando-me às ilações antes dos fatos. E, pois, pondo os bois atrás dos carros e os chifres depois dos bois. Releve-me e deixe que o final de meu capítulo traga luzes ao até agora aventado, canhestra e antecipadamente. São sucessos muito de ordem íntima, de caráter assaz esquisito. Narro-os sob palavra, sob segredo. Pejo-me. Tenho de demais resumi-los. Bom, então aqui, fazendo a leitura aqui, né, desses 3 parágrafos aqui, a gente tem um momento do leitor de uma possível reflexão sobre como nós, leitores, estamos lidando com a experiência relatada, né? Talvez estejamos chegando à conclusão de que esse narrador, ele enlouqueceu, desvario, desoriento-me, ou seja, perdeu a noção, né? E a partir desse relato, antes de trazer algo em benefício da ciência, ele pretende confundir o físico, o hiperfísico e o transfísico, né? por estar fora do menor equilíbrio de raciocínio ou alinhamento lógico, né? Então, a lógica e o raciocínio não o acompanha e, por essa razão, ele está desorientado, né? Completamente desorientado, não faz sentido. E por quê? Porque tudo que ele está dizendo, de tudo que ele está dizendo, né, nada se acerta, nada prova nada. Ele não tem como provar, e não há acerto nessa experiência. E, além de não haver acerto, não há comprovação, né? Como se comprova esse monte de coisas, esses absurdos de não se ver no espelho, de olhar não vendo? Que doideira é essa? E mesmo que tudo isso fosse verdade, não seria mais que reles obsessão autossugestiva e o despropósito de pretender que psiquismo ou alma se retratassem em espelho. Até a verdade é uma verdade que foi autossugestionada pelo narrador. Aquela ideia fixa que ficou na cabeça dele ali, né, que foi sendo elaborada, que foi ganhando coerência dentro de um universo particular, né, que pretende que o psiquismo, a alma, se retratassem em espelho. Ou seja, diante dessa ideia fixa, ele se sugestionou, né, a esse entendimento e criou um relato, moveu uma série de ideias para tentar nos convencer e confundir o homem da ciência, confundir os físicos, né? Enfim, nesse sentido. Então o nosso narrador está dizendo que é muito provável que nós, leitores, estejamos a par dessa conclusão. E se assim for, ele diz, dou-lhe razão. Se vocês tiverem concluído dessa maneira, dou-lhe razão. E por que ele diz isso?
Porque ele diz, há porém que sou um mau contador, precipitando-me às ilações antes dos fatos. Então as ilações são as conclusões a que ele chega. Então ele chegou a algumas conclusões antes de mencionar outros fatos, que também são importantes, né? Lembra que ele disse lá no primeiro parágrafo? Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Ele relatou vários desses fatos, mas ele não relatou todos. E antes dele relatar os fatos que ainda faltam serem relatados, ele já trouxe algumas ilações, algumas conclusões, né? Mas ele concluiu sem relatar todos os fatos. Por isso é que ele diz: e pois, pondo os bois atrás do carro e os chifres depois dos bois, releve-me. Ou seja, ele acabou, se ele colocou os bois atrás dos carros, o que ele está querendo dizer com isso? Né? Que ele trocou ali, ele fez, na verdade, ele fez uma ilação, ele chegou a uma conclusão, mas sem mencionar fatos que levariam a outra conclusão. Vamos pensar nessas ilações que a gente viu até agora? Por exemplo, ele pergunta se há de fato, se nós todos, vamos olhar os parágrafos anteriores para a gente pegar exatamente da maneira como ele coloca. É logo aqui em cima. Ó. Ao se olhar no espelho, ele não consegue se ver, ele volta a querer encarar-se, mas nada, né? Ele diz que não via nem os olhos dele no espelho. E aí, ó uma conclusão aqui, isso é uma ilação. E a terrível conclusão: não haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma? Seria eu um desalmado? Olha as conclusões aqui. Então o que se me fingia de um suposto eu não era mais que sobre a persistência do animal, um pouco de herança, de soltos instintos, energia passional estranha, um entrecruzar-se de influências e tudo mais que na impermanência se indefine? Olha as conclusões que ele vai chegando. Então o que eu entendia como um suposto eu, como a minha vida, como a minha existência, na verdade, não eram mais do que uma série de agentes externos, um entrecruzar-se de influências, né? As paixões que nos arrematam aí o tempo todo e que vão, de algum modo, moldando os nossos caráteres, o nosso caráter, a nossa maneira de viver, né? Os traumas dessas paixões. Então isso é uma ilação, né? Vamos lá, gente. Aqui é importante o Google. Vamos dar uma olhada no Google também, tá? Ilação. Ato de inferir, de concluir. Veja, concluir, conclusão, tá? Então, é claro que eu botei ilação, eu não botei ilações, porque eu vou pesquisar no singular, né, galera? Então, ilação. Ato de inferir, concluir, inferência. Deixa eu abrir também o dicionário aqui. Aproveitar e vou deixar aberto, porque aqui já tem uma série de palavras que a gente vai precisar fazer a pesquisa. Tá? Então, ilação. Aquilo que se conclui de certos fatos. Dedução, conclusão. Tá vendo? Então, a partir dos fatos que foram narrados, né, que foram vivenciados pelo narrador e que foram trazidos para nós, né, leitores, houve conclusões. Só que veja, essas conclusões, elas se deram antes de outros fatos que precisavam ter sido colocados. Por isso é que ele diz, porém que sou um mau contador, precipitando-me às ilações antes dos fatos. E pois, pondo os bois atrás dos carros e os chifres depois dos bois. Foi o que ele fez, né? Os chifres têm que estar ali no boi e não depois do boi. O boi tem que estar na frente do carro, não atrás do carro. Ou seja, não adianta eu querer concluir nada se eu ainda não tomei todos os fatos. Eu fiz
ordem inversa. Vamos acertar isso, tá bom? Então ele pede, ó, releve-me, desculpe-me, releve-me por ser um mau contador, né? E deixe que o final de meu capítulo, ou seja, né, da minha história, da minha experiência, de tudo que eu disse, que eu escrevi até aqui, traga luzes, traga entendimento ao até agora aventado, canhestra e antecipadamente. É maravilhoso, né? Então, a linguagem do Rosa, ela é estranha mesmo. A experiência é estranha. E essa experiência está harmonizando com a maneira como se traz a experiência com uma linguagem estranha. Então, trazer luzes ao até agora que foi contado aventado, canhestra e antecipadamente. Né? Então, antecipadamente a gente já sabe. Ou seja, eu antecipei as ilações antes dos fatos. Então, vamos trazer luzes ao que eu coloquei de forma antecipada, as minhas conclusões antecipadas, né? Agora vamos ver as outras expressões. Canhestra, por exemplo. Ó. Vamos lá. Canhestra. Significado. O mesmo que acanhada, desajeitada, desengonçada. Vamos dar uma olhada agora no dicionário Aurélio. Canhestra. Feito às canhas, às avessas, desajeitadamente, desajeitado, desengolçado, acanhado, retraído. Então, ó, feito às canhas, às avessas, desajeitadamente. Então, já conseguimos, ó, entender aqui, ó. Porque, ó, de forma antecipada, dito às avessas, de forma desajeitada, as ideias aqui, ó, elas estão em harmonia com o que ele está dizendo aqui, de pôr os bois atrás dos carros e os chifres depois dos bois, de trazer conclusões antes de trazer fatos, tá? Vamos ver o que é aventado agora. Canhestra a gente viu, vamos ver aventado. Aventado. Ó, vamos ver se participa aqui, vamos ver se a gente pode ver aventado. Que foi balançado ou muito agitado por uma tempestade, por um vendaval, aventar, né? Tem aí o radical do ventar, vente, que foi estragado pelo excesso de exposição ao ar, que foi alvo de proposta, que foi sugerido, já aqui temos acepção, entre várias significações, ó, que foi sugerido, proposto, argumento aventado. Pronto, aqui a gente já tem. Vamos ver no dicionário, ó. Então, é uma sugestão, uma proposição. Essa experiência, veja, é uma proposição, é uma sugestão para que nós pensemos as questões, né, da alma, né, do eu. Então, aventado. Vamos ver aqui o particípio. Aventador não tem. Aventado aqui não tem. Então, a gente vai para o infinitivo. Vamos aventar, né? Expor, enunciar, agitar, mover, atirar, perceber, descobrir pelo faro, desculpe, entrever. Ó, aqui, ó. Sugerir, tá aqui. No Google tem até, ó, lembrar, insinuar, sugerir, aventurar. Então, ó, lembrar, ideia, proposição, insinuar, ideia, proposição, sugerir, ideia, proposição. Aqui, esse texto ele é uma sugestão, né? Então, o que foi sugerido aqui, sobretudo nesse final, como conclusão, né, uma conclusão bem aventada, bem canhestra, bem, né, antecipadamente, ele agora vai tentar corrigir isso, né, colocando que os bois na frente dos carros, ou seja, trazendo os fatos que faltam serem trazidos para depois chegar a novas conclusões. Tá bom? Então vamos lá. E aí ele diz, são sucessos muito de ordem íntima, de caráter assaz e esquisito. Vamos lá, assaz. Vamos ver o que é isso. Ó, 2 S's. Ó, suficientemente bastante. Em alto grau, muito. Vamos ver agora no dicionário. Então, ó, assaz é um advérbio, ó.
bastante, suficientemente, advérbio de intensidade, em alto grau, muito, as mesmas coisas do Google. Então, beleza. Então, aqui, vamos voltar lá. Ó, então, são sucessos muito de ordem íntima, de caráter muito esquisito, bastante esquisito, extremamente esquisito, estranho. Veja, caro leitor, o que eu vou dizer para vocês é esquisitíssimo. Não é só esquisito, é muito esquisito. É extremamente esquisito, é bastante esquisito. Eu narro esses episódios, esses fatos, sob palavra, sob segredo. Pejo-me, tenho de demais de resumi-los. Vamos ver a palavra pejo. E aí eu não vou ver pejo, porque, veja, aqui eu tenho uma forma flexionada do verbo. Eu vou ter que ver o verbo no sentido de pejar, no seu infinitivo. Né? Esse texto já está sendo passado para alunos que já cansaram de estudar verbo, já sabem isso. Né? Então, ó, pôr obstáculos, estovar, impedir. A gente vai sempre buscar o significado que vai caber dentro do contexto do texto, dentro da situação do texto. Né? A palavra ela pode ter várias situações, ela pode servir para várias situações. Então a gente tem que pensar na que serve para o texto. Ter receio, hesitar, envergonhar-se, ressentir-se, tornar, engravidar, parar. Vamos ver agora no Aurélio. Encher, carregar, causar vergonha, vexame, encher-se, impedir, embaraçar. Olha só esse significado aqui ele é ótimo para nossa situação ali do texto. Então, ó, veja, porque ó, o embaraçar como ó, embaraço-me ao tentar falar sobre isso, ó, são sucessos de ordem íntima, de caráter assaz, ou seja, bastante, né, esquisito. Narros sob palavra, sob segredo. Embaraço-me para falar sobre isso. Ele, narrador, eu mais ainda aqui tentando analisar isso, porque veja, né, a potência, né, do texto literário, sobretudo esse. Tenho de demais resumi-los. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui é um resumo por demais. Não é só um resumo, não, mas é um resumo de demais. Eu resumo demais, ou seja, tocar com palavras, enunciar essa experiência só resumindo por demais, tá bom? É importante isso, caro leitor, porque você, como amigo da ciência, né, você precisa entender que ainda há limites, né? Ainda não se alcançou, através, sobretudo, da linguística, né? Ainda não se alcançou, as palavras elas estão completamente reduzidas ainda a mencionar, a nomear os fatos ali, mas existem outros fatos que a gente, ao se reportar a esses fatos, a gente está se reportando ao transcendente, não se esqueçamos, primeiro parágrafo. Então, para esses fatos, só as palavras mínimas que possam, por demais, de resumir esses fatos. Porque esses fatos em si, eles estão para além desse conjunto linguístico que existe, eu diria, essa plataforma, né, que existe de palavras, de classes de palavras que nomeiam, que dão qualidade, que denotam ação. Então, só resumindo. Tá? E são sucessos, caro leitor, entenda isso, de ordem íntima. E é esquisito, é estranho. E isso daí faz parte da vida também. Não deixe isso de fora. Vamos começar a analisar isso, vamos transformar. Lembremos, é a superstição o fecundo ponto de partida para a pesquisa. Isso você sabe, caro leitor, amigo da ciência, dos seus transviados acertos e dos seus esbarros titubeados. Não se esqueça disso.
Vamos lá. Então vamos ouvir a experiência, né? Ele diz: pois foi que mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo me defrontei. Não rosto a rosto. O espelho mostrou-me. Ouça. Por um certo tempo nada enxerguei. Só então, só depois, o tênue começo de um quanto, como uma luz, que se nublava aos poucos, tentando-se em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me ou já estaria contido em minha emoção? Que luzinha aquela que de mim se emitia para deter-se a colar, refletida, surpresa? Se quiser, infira o Senhor mesmo. São coisas que não se devem entrever, pelo menos além de um tanto. São outras coisas, conforme pude distinguir muito mais tarde, por último, num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava, já aprendendo isto seja a conformidade e a alegria. E sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, um rosto, não este que o Senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado, apenas mal emergindo, qual uma flor pelágica de nascimento abissal. E era não mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. Será que o Senhor nunca compreenderá? Bom, galera, vamos lá. Essa é a parte chave, é a parte central do conto. É o nosso momento de maior reflexão, é um momento de revelação. Né? Aqui a gente chega ao ápice dos fatos que precisavam ser relatados para que nós entendêssemos de fato esse narrador. Né? Então é o ponto mais alto. E aqui também é o fim desses fatos. A partir de agora, né, na verdade, desculpe, ainda tem mais uma sequência. A gente pode até continuar lendo essa sequência aqui. Eu vou acabar essa sequência e aí eu falo. Não, desculpa. Acabou. A sequência acaba aqui mesmo. Desculpa, ela acaba nesse ponto. Aqui terminam os fatos. O que vem aqui agora é só uma reflexão final, aí são as ilações. Mas não são as ilações mais antes dos fatos. São as ilações depois de terem sido trazidos todos os fatos, tá bom? Então os bois eles já estão na frente dos carros e os chifres não estão depois dos bois, estão nos bois, tá? Nesse sentido, tá? Só para efeito de comparação, já que o narrador fez, então eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Bom, então, ele diz que anos mais tarde, ao fim de uma ocasião de sofrimentos grandes, de novo, ele se defrontou ao espelho, ele se olhou no espelho. Mas ele disse que não foi rosto a rosto. Ele disse que o espelho mostrou-lhe. Ele disse, não rosto a rosto, o espelho mostrou-me. E aí ele utiliza o verbo no imperativo. Ouça. Veja, ouça. Desarme-se agora em relação aos seus entendimentos, às suas inclinações. Desconstrua isso. Entre um pouquinho na nossa zona aqui de nada, que é não se ver, que é não se olhar no espelho, né, que é não conseguir ver a própria imagem, que é uma ilusão. Né? E tente entrar nesse outro universo aqui, que é o universo dessa experiência, para você me entender. Então, me ouça agora. Ouça o que eu tenho a lhe dizer, que é importante nessa experiência.
O que aconteceu foi o seguinte: por um certo tempo eu nada enxerguei ao me olhar no espelho. Só então, só depois, o tênue começo de um quanto como uma luz, que se nublava aos poucos, tentando-se em débil cintilação radiância. Então veja, depois de anos sem se olhar no espelho, ao se olhar, o que ele vê é um quanto. Um quanto. Mas o que é um quanto, o seu narrador? Senhor narrador? Bom, não sei, não há palavras para dizer o que é esse quanto. Eu tenho de demais resumi-los. Eu já lhe falei, caro leitor. Então, ouça. É um quanto. Eu vou utilizar uma figura de linguagem aqui. Eu vou usar a comparação, né? E vou estabelecer essa comparação com a luz. Então, é um tênue começo de um quanto como uma luz. Parecia uma luz. Uma luz que se nublava aos poucos, tentando-se em débil cintilação, radiância. Então, a cintilação, o que é cintilar, né? Brilhar, radiar, iluminar, né? Aquele monte de luz. Na verdade, o quanto que parecia uma luz cintilava e irradiava de forma débil, né? Fraquinha ali, não era estrelas, astros, não era nada disso, era débil, era simples, mas estava ali. Era um quanto como uma luz quando eu me olhei no espelho e vi, certo? Né? E aí, diante dessa experiência que se deu depois de anos, ao longo de períodos de sofrimentos grandes, de muito aprendizado em cima desse sofrimento, né? Sofrimento de aprender a não ver mais aquelas coisas que no meu rosto não passavam de um reliquar bestial. É difícil isso, é difícil negar algumas máscaras que entranharam profundamente nos nossos rostos através da educação, das ideologias, do apego a qualquer coisa que a gente tenha tido ao longo da vida, porque a gente se apega. O apego às paixões manifestadas ou latentes, o apego aos efêmeros interesses sem sequência nem antecedência, sem conexões nem fundura, é difícil. Só ao longo de uma ocasião de sofrimentos grandes, para desapegar disso tudo, para tentar um autoconhecimento, para tentar encontrar o eu por detrás dos mins, é que eu pude, de alguma forma, ver um quanto. Saí de uma imagem que não era mais nada, deixei de, naquele momento, ser um desalmado, né? Deixei de pensar que o meu suposto eu, que eu achava, né, que existia em mim, era na verdade, herança de soltos instintos, energia passional estranha. Então eu deixo de ter todo esse tipo de ideia e começo a ver ali alguma coisa que parecia ser eu, né? Um quanto, como uma luz que se nublava em débil cintilação, radiância. Algo que começou a surgir ali, depois desses anos. Algo que, eu não sei, mas o seu mínimo ondear ali, né? Eu não sei se ele comovia-me ou se estaria contido em minha emoção. E aí é uma pergunta ao me olhar no espelho, né? Seu mínimo ondear ao ver aquele quanto, ou seja, o seu mínimo ondear, né? Aquela luzinha, né? Que estava ali, pequena, mínima, tênue, ela me comovia. Ou já era a minha emoção, ou já estava contida na minha emoção, ou já era eu. Aquilo ali, o que era aquilo? E aí a pergunta dele, que luzinha, que luzinha, aquela que de mim se emitia para deter-se a colar, refletida, surpresa. O último enunciado, se quiser, infira o Senhor mesmo. Ou seja, infira, chegue a uma conclusão o Senhor mesmo. Caro leitor, que luzinha era essa? Que luzinha era essa? Ele diante dessa pergunta, ele já está buscando respostas para ele, né? De algum modo, ele não estava mais olhando para máscaras, ele já não estava olhando mais para uma zona de nada, ele já começava a olhar ali para outras coisas. Ele já começava a perceber ali outras coisas.
que ele também não podia utilizar palavras para falar sobre isso, porque são sucessos de ordem íntima, de caráter assaz e esquisito, mas essas outras coisas, né, o que fica claro para a gente é que essas outras coisas, de algum modo, se relacionam a algo mais pessoal, central, autônomo. Era algo que lhe trazia uma emoção, que já estava contido em sua própria emoção. Ou seja, era algo que, de algum modo, era mais ele, menos as influências do externo sobre ele. Né? Então isso é muito bonito, né, galera? A gente pensar nessa luzinha. E pensar na luz também como metáfora para o nascimento, né? Para a projeção de uma nova vida, que é a vida que ele vai levar dali para frente. Não mais uma vida sugestionada, uma vida influenciada, uma vida manipulada, mas uma vida onde ele possa escrever a própria história e não deixar que os outros, que as outras ideias, que as manipulações escrevam para ele. Nesse sentido, tá? E aí é por isso que, ao dizer, se quiserem vir o Senhor mesmo, ele vai dizer, essas experiências são coisas que não se devem entrever, pelo menos além de um tanto, há um limite para falar sobre isso. Né? E sobre isso ele vai dizer que são outras coisas, são outras coisas, conforme pude distinguir muito mais tarde, por último, num espelho. Então a experiência, o aprendizado, ele não termina. E ele vai aprendendo mais e mais sobre ele vai aprendendo mais e mais sobre a descobrir como de fato ele é no visível, né? A verdadeira imagem de si próprio. Né? E aí ele diz que diante dessa experiência ele fala, por aí, perdoe-me o detalhe. Perdoe-me, ele pede perdão porque ele vai dizer que já amava. Ele já amava o que ele estava vendo ali. Era um quanto que, se a gente for comparar com alguma coisa, caro leitor, né, utilizando mais uma vez, né, dizendo a figura de linguagem da comparação, se assemelha a uma luz, é como uma luz. Né, uma luz que se nublava aos poucos, tentando-se em débil cintilação ou radiância. Era isso. Né? Mas veja, caro leitor, importante falar sobre isso. Né? Eu já amava isso. Desculpa, perdoe-me estar falando assim, porque a conversa tinha que ser formal, né? A gente está... eu estou relatando um experimento para o bem da ciência, para o bem do progresso, para o bem das futuras descobertas, né? Mesmo que isso seja ponto de partida para uma pesquisa, né, que mais bem sistematizada e mais bem elaborada. Então perdoe-me o detalhe, mas eu tenho que falar, eu já amava essa luzinha, já aprendendo, isto seja conformidade e alegria. E ele diz, e reticências, tem tanta coisa para dizer aqui que não cabe, então bota 3 pontinhos do infinito. E diz, sai dizendo, e sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, um rosto. Não este que o Senhor razoavelmente me atribui, mas o ainda nem rosto, quase delineado, apenas mal emergindo, qual uma flor pelágica de nascimento abissal, reticências de novo. É maravilhoso isso daqui, só a poesia para poder trazer isso para a gente, só a poesia para poder falar sobre os abissos, sobre os abismos da nossa alma, né? Sobre os recônditos, daquilo que é mais profundo, daquilo que vai ali o tempo todo pulsando dentro da gente e que a gente não consegue exprimir, né? E o poeta ele vem com a sua genialidade e traz esse caos interior todo em forma de palavras, né? Para que a gente possa, né, de algum modo, visualizar, materializar, né, a experiência interior através da escrita, através da literatura. E aí, ao dizer sim, vi a mim mesmo de novo, meu rosto, um rosto, veja, ele está dizendo que o rosto que ele viu não é o rosto que você o atribui, né? Ou seja, porque a gente tem essa mania, né? Ah, fulano é assim, ciclano é assim, é falso, é mesquinho, é egoísta, não sei o quê. Ou então até mesmo os elogios, né? Maravilhoso, bambambamba. A gente está criando máscaras, a gente faz uma imagem da pessoa. A gente se preocupa com a imagem que os outros têm da gente.
né? Então, esse nosso rosto, né, essa ideia que temos um do outro, são frutos dos preconceitos, né, são frutos das questões desordenadas, né, dos nossos conflitos, ou das grandes ilusões que nós criamos acerca das pessoas. Veja uma pessoa apaixonada, por exemplo. A pessoa apaixonada, ela olha para uma outra pessoa como se aquela pessoa fosse tudo aquilo que ela não é, né? E uma pessoa que está em profundo ódio, ela também olha para uma pessoa a quem ela a quem ela odeia, né, de uma maneira que é como se aquela pessoa fosse uma pessoa terrível. É como se aquela pessoa fosse um monstro, e aquela pessoa não é aquilo tudo, aquela pessoa não, né? Mas naquele momento, tomada pelo ódio, né, aquela energia passional estranha, tomada pelaquela paixão, né, horrível, ela vai e cria e atribui ao aspecto alheio uma série de máscaras, de condições que de fato aquela pessoa não é. Né? Então, esse narrador, diante da experiência no espelho e de ter visto o próprio monstro, ter reconhecido, né, os problemas, o lado maléfico de si próprio, né, enfim, todos os vícios, né, ele começa, ao longo de um período, ao longo de anos, ele começa a se modificar. É também um trabalho, né? Deixar de ver aquelas máscaras também é um trabalho, é uma forma. Né? Nós, demasiadamente humanos, temos enorme dificuldade de tanto reconhecer os nossos problemas e quando reconhecemos, às vezes fica só nisso. O trabalho para a mudança é muito difícil. Né? E esse narrador aqui, ele passa por isso. Né? E aí ele diz que ele viu o próprio rosto, mas o rosto que ele viu é o ainda nem rosto, o ainda nem rosto. Olha que interessante, o rosto é o ainda nem rosto. Então ainda não se formou o rosto. O rosto, ele é um rosto quase delineado, né? Então, ou seja, até as marcações ali, né, se delineou muito mal ainda. Não dá para ver que é um rosto propriamente, né, mal emergindo, é que mal surgiu, né? Qual uma flor pelágica de nascimento abissal. Essa imagem, ela é maravilhosa. Vamos olhar, vamos pesquisar o que significam essas palavras. Vamos lá, pélago, pélago. Pelágico, né, vem de pélago, mas vocês não saberiam, talvez? Então vamos lá, pelágico. Significado: que compreende toda a massa de água dos oceanos, dividindo-se em duas províncias, bababam. Vamos lá, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Não é aqui, não. Google. Ecologia que vive na coluna de águas. Dicionário Aurélio. Vamos para o dicionário. Pelágico. Pelágico, procurar em pelágio. Pelágio relativo a pélago. Tá vendo? Oceânico. Tá? Pélago. Mar profundo. Abismo marítimo. Pego, mar alto, oceano. Abismo, profundidade, imensidade. Então, olha só, no sentido figurado, tem a ideia de profundidade, e no sentido literal é o mar profundo. Então veja, essa flor pelágica, então é uma flor, esse rosto que se delineou ali, gente, parece uma flor pelágica de nascimento abissal, uma flor que emergiu, a meu rosto que estava ali no espelho, que eu cheguei a ver um rostinho, né? Que parecia isso, uma flor lá no fundo do oceano, né, lá do pélago, de nascimento abissal. Então, essa flor está nas profundezas, então dá essa ideia de alma, de eu, né, o profundo de nós próprios, se retratando em espelho ali, ou seja, a reflexão de nós sobre nós mesmos, ou seja, o autoconhecimento, a reflexão agora, o pensamento que a gente faz
de quem nós de fato somos, né? Em alguma medida, em algum ponto, em algum quanto, né? Como uma luz, né? E se iluminando as primeiras ideias de nós próprios, né? Então aqui, ó, abissal. Vamos ver a palavra abissal. Abissal. Ó, disse de regiões correspondente a grandes profundidades do oceano. Pronto. Ó. Então, ó, aqui, ó, profundidades de oceano, a mesma ideia de pélago. Abissal. Verbo abismal, relativo ou pertencente a abisso. Abissal, relativo ou pertencente a abisso. Abisso, verbo abismo. Então a gente procura abismo. Abismo, vou clicar aqui. Abismo. Profundezas da alma, do espírito. Olha só, no sentido figurado. Ó, tudo interligado aqui, ó. Oceano, mar. Olha como é que as ideias aqui, elas se comunicam. Então, ó, agora eu já consigo entender e construir um sentido tranquilo para isso. Então, ó, era um rosto profundo. Falar em rosto, vamos lembrar que o rosto, da maneira como a gente entende, é o resto. É um movimento deceptivo constante, tá? Esse rosto que eu estou vendo é o ainda nem rosto, quase delineado apenas, mal emergindo, qual uma flor pelágica de nascimento abissal. Ele era um rostinho de menino. Ele diz, ó, e era não mais que rostinho de menino. Mas, pô, peraí, de menos que menino. Só. Porque vamos parar para pensar. As crianças, elas são um espírito do viver relampejado entre miragens, a esperança e a memória. Então, são relâmpagos. Ou seja, às vezes elas colocam ali a espontaneidade delas, elas colocam algo que não é muito da característica do social. Elas não medem muito, em alguns momentos, o que dizem, as próprias ações. Elas têm um quê de espontaneidade. Mas é como se fosse um relâmpago, é algo muito rápido. Por quê? Porque elas já estão condicionadas pela educação, pelas questões da genética, por uma série de influências, elas já estão condicionadas a terem um comportamento, né, ali parecido com os pais, parecido com a comunidade onde vive. Então, né, veja, ele diz, nem no ovo o pinto está intacto. Então, né, a ideia do narrador. Só que a criança que ele vê aqui, o menino que ele vê aqui, ele tem que, né, ele corrige, ó. E não era mais que rostinho de menino, porque é espontâneo. Mas veja, não era só menino, não, porque o menino ainda tem essas contaminações com os mins, com as máscaras, com as interferências e com as influências externas, com as manipulações, com essa educação que se cria, que dita regras, que dita um controle, que dita uma série de coisas. Então não é isso, né? É de menos que menino esse rostinho. É um menino qual uma flor pelágica de nascimento abissal. É um menino da profundeza das almas, é um rosto quase delineado, é o ainda nem rosto, e é um menino só. E esse só se repete numa única frase. Menos, ó, então a gente tem, e era não mais que rostinho de menino, de menos que menino, só. Será que o Senhor nunca compreenderá? Esse só aqui no final, essa solidão, eu diria que é uma exigência, uma condição para se alcançar esse eu, esse rostinho de menino, essa essência que existe em nós, né? Será que o Senhor nunca compreenderá isso tudo que eu lhe disse? Será, caro leitor, amigo da ciência, nos seus transviados acertos e nos seus esbarros titubeados? Próxima aula, gente, aula 9, a gente vai terminar os 3 parágrafos, que são a reflexão agora, as ilações sobre todos esses fatos, né? As ilações aqui são muito interessantes, tá bom?
Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.